Boa noite para todos. Agradecendo aqui ao Léo Artesi e aos organizadores desse encontro brasileiro xamânico, a oportunidade de poder estar abrindo essa mesa que vai tratar do tema do Santo Daime, o que me parece bastante pertinente pelo laço, que une todos nós através das plantas sagradas. Infelizmente não foi possível estar presente ao vivo e aqui por problemas técnicos de internet, mas eu vou deixar algumas poucas palavras sobre o nosso tema de hoje. Xamanismo, essa técnica arcaica do êxtase, como tão bem definiu o grande historiador romeno de religiões, Mircea Eliade. Ele muitas vezes utiliza as plantas psicoativas em seus rituais, Então, podemos dizer de alguma maneira que as nossas tradições ayahuasqueiras e daimistas têm uma grande afinidade e partilham de algum modo as mesmas origens da tradição xamânica dos povos originários, nativos aqui da nossa América. Isso é válido não apenas para a ayahuasca, como também para todas as plantas enteógenas de um modo geral, como o peyote, os psilocíbicos, o sanpedrito, a cannabis, etc. A jornada xamânica, como a gente compreende, nos faz adentrar nesses vastos espaços do mundo invisível, onde aí é que, na verdade, os espíritos e as diversas forças espirituais se fazem visíveis no invisível. Da mesma forma que o nosso trabalho com o Santo Daime, que também visa empreender essa jornada interna para interagir com as camadas mais profundas da nossa psique. A partir desse ponto, se ultrapassa esse último portal do que a gente pode considerar no nível psíquico, e a gente já vai adentrando no plano espiritual, astral, etérico, luminoso. Bem, é uma história longa, Em algum momento da história da evolução humana, considerando aqui que Deus se manifestou, criou o que foi criado no universo, inclusive os tijolinhos do DNA, e que Darwin fez o resto. Então, alguma coisa muito extraordinária aconteceu nessa simbiose entre aquela rudimentar consciência humana, que ainda naquela época era muito mais animal e instintiva, e com essa simbiose, esse encontro com o mundo vegetal. Alguns autores, inclusive, identificam o mito cristão da árvore da vida e a queda que houve depois da maçã como sendo justamente esse exato momento em que o contato do homem com esse plano que é trazido pelo enteógeno, esse, no caso, o enteógeno primordial, o primeiro que ele teve acesso, deu um verdadeiro clique na autoconsciência humana, adquirindo o livre-arbítrio, que numa certa medida o torna até mais interessante que os próprios anjos que foram expulsar o Adão e Eva do paraíso. Porque o livre-arbítrio é a grande característica, e o grande dom da existência humana, que nos permite crescer e prosperar e progredir no meio da nossa própria encarnação. Então foi a partir desse pulo, desse clique, que a evolução se acelerou, de forma acentuada. Bem, dando um grande corte no tempo, nos anos 60, tanto o LSD, a descoberta do LSD e outros psicoativos, chamaram a atenção do mundo científico e mostraram ser uma grande promessa até para uso terapêutico. E também foi, logo depois desse momento de grande expectativa quanto à possibilidade
de usar os psicoativos, né, de expandir a consciência. Nos anos 70 também, logo após esse período, iniciou-se a chamada repressão sistemática, né, a coisa da guerra das drogas. E aqui também no Brasil, no nosso país, começou esse fenômeno das religiões ayahuasqueiras, que foi crescendo, e tempos depois, principalmente graças ao Padrinho Sebastião, que foi quem levou esse legado que começou com o Mestre Irineu para todo mundo. Então foi nesse quadro de grande retrocesso, que foi nos passagem dos anos 60 para 70, né, que fomos pouco a pouco compreendendo a necessidade de lutar pelos nossos direitos, né, o direito de transformar a nossa consciência, de expandir a nossa consciência e se reconectar com o sagrado, coisa até que deveria fazer parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, fazendo incluir aí também o direito de utilizar as plantas da natureza com esse objetivo de desenvolvimento e de progresso da nossa própria humanidade. Bem, compreendendo isso tudo e que o uso espiritual e religioso das plantas pode ser uma chave muito importante para acharmos uma saída para a nossa atual crise civilizatória e planetária pela qual passamos. Eu acho que hoje, né, ninguém mais de bom senso acredita que os nossos sistemas sociais, econômicos, civilizatórios, seja lá qual forem, conduzam a humanidade para alguma coisa melhor do que isso que nós estamos vendo hoje diante dos nossos olhos. E expandindo a consciência, né, iluminando a nossa consciência, aguçando a nossa percepção, tudo isso fica ainda mais claro. Claro também que o próprio sistema procure criar muita resistência em aceitar que cada vez mais gente possa questionar a sua insanidade. Daí que o receio que ele nutre, né, por essa revolução na consciência que tanto o ameaça e que parece hoje ser um fator fundamental, né, para esses tempos que nós estamos passando, sendo mesmo considerado uma coisa que está substituindo a maneira de a gente compreender a revolução, né? A revolução freudiana, a revolução da luta de classes. Agora nós estamos na era da revolução da consciência humana. Bem, esses insights, né, que não vamos desenvolver aqui mais profundo, da própria consciência, né, vem através daquilo que chamamos mirações. Essas mirações abrem para uma linguagem comum do espírito, portanto elas são universais, né? Na minha experiência, eu não consigo mesmo limitar a miração e enquadrar elas numa moldura apenas para confirmar a minha crença ou a doutrina, o corpo doutrinário que eu escolhi seguir. Isso em nada diminui a minha fé e a entrega na minha doutrina. Pelo contrário, a grande maioria, né, das mirações que eu tenho, né, que eu tive, inclusive incluem principalmente os elementos da nossa doutrina, né, guiado que nós somos pelos nossos inários e pela narrativa que eles nos contam, né? Quando a gente está mirando, ouvindo eles, então aquilo tudo ali é uma realidade inefável. Jesus Cristo, Virgem Maria, São João Batista, Sol, Lua, Estrela, etc. Mas elas também tomam de emprestado de nossa mente muitos símbolos e muitos arquétipos do nosso inconsciente coletivo, para, né, fazer uma referência ao termo junguiano. E é precisamente aí que todas as verdadeiras conexões com o sagrado que estão havendo em todas as partes do mundo, em todas as épocas, elas se encontram. Para mim, o espiritual é uma coisa tão fina que eu não posso deixar de apreciar
tantas coisas bonitas que existem em muitas outras tradições, né? Eu gosto de entrar nesses campos, nesses estudos, nessas leituras e também nessas mirações. E constatar aquilo que o velho Mota dizia quando falava de algumas de suas viagens astrais. Ele dizia, né, fui em lugares de muito conhecimento, e repetia, de muito conhecimento mesmo. Quando ele dizia isso, sua face era como assim se resplandecesse. E a gente compreendia que aquilo ali não eram só palavras, não, era a verdade mesmo, existe. A gente pode acessar isso. Na admiração a gente iguala tudo, unifica tudo. Essas belezas e pedras finas, né, do trabalho do Santo Daime, também os aprendizados do céu e do inferno, tudo isso acontece conosco e também com outros que seguem outras plantas maestras, como se costuma chamar, mestres. Mas aqui o nosso foco, o nosso caso, estamos no caminho do Santo Daime. E não é, ele nos transporta para esses diversos lugares de conhecimento mesmo do mundo espiritual. E dentro deles a gente compreende, né, que não existem tantas diferenças assim entre nós e muitos outros exploradores da espiritualidade, sejam a seco ou usando como nós algum aditivo espiritual, né? As verdadeiras experiências místicas podem acontecer das mais diversas maneiras, né? Tanto na jornada xamânica dos vegetalistas, no Satori, no Koan Zen, no vazio budista, no Samadhi do hinduísmo, na meditação e, é claro, na nossa miração, principalmente é o nosso método. Todas essas formas de acessar, porém, os planos da consciência, né, mais elevados, nos conduzem a um lugar muito parecido. Quando a gente atravessa grandes mirações, eu, pelo menos em alguns momentos, imagino que eu estou vendo as mesmas coisas que muitos santos, místicos, visionários do passado, de todas as eras, também experimentaram de forma muito parecida. Bem, a única diferença que eu acho, né, nisso tudo é que esse êxtase induzido, vamos dizer assim, pela inteligência vegetal, pelas plantas, em contato com a nossa consciência, nem sempre ele pode ser retido, né, e retomado da forma como queremos. Às vezes a gente pega a estrada, chega num lugar, mas depois não sabe voltar ali direito, né? Então, isso mostra que é preciso, principalmente, uma prática espiritual e uma grande disciplina para que a gente possa, aos poucos, manter esses aprendizados obtidos nos estados alterados de consciência, né? E elaborar e trabalhar para conseguir realmente um progresso quando a gente volta ao estado normal, ordinário da nossa consciência. A gente tem que manter aquela lembrança por onde a gente foi e tem que sustentar ela de alguma maneira, através de uma prática, uma sadhana, né? A meditação é muito importante para isso. Por isso eu sempre digo, né, que a Ayahuasca, e no nosso caso o Santo Daime, além de tecer muitas camadas de compreensão sobre essas histórias que são cantadas e louvadas através dos nossos hinos, ele também, por outro lado, é, como se diz assim, né, um instrumento de abertura da espiritualidade, por assim dizer, universal. Ele pode abrir a espiritualidade em qualquer pessoa, em qualquer crença ou fé que esse indivíduo professe, né? Não tem nenhuma interdição para isso. Isso é um fato que eu venho constatando muito nas minhas andanças aí pelo redor do mundo, de fazer trabalhos em muitos lugares, com muitos grupos, né? Gente que foi tocada no coração pelo Daime, seja da Umbanda, daqui, das linhas xamânicas, até mesmo de muita gente boa, né? De terapeutas, né? Muitos espiritualizados que trabalham buscando mesmo aliviar, né?
sofrimento, né? Isso é que nos une. Esse potencial terapêutico da bebida também chegou a ser debatido durante a atuação do grupo de trabalho do CONAD, né, que deu origem aí à regulamentação do uso religioso do Daime. Muita coisa ainda, muitas dificuldades, né, assim, para ter realmente uma verdadeira abertura para esse tipo de pesquisa, mas muitas coisas importantes atualmente estão sendo feitas sobre isso. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, eu não vejo motivo nenhum para ser contra isso, né, para ser contra essa abertura, né, para o sacramento, querer impedir que o Daime chegue em todos os lugares, mas, claro, fique bem claro, né, que é certo que isso tem que ser feito também com muita responsabilidade e preparo, né. Nós temos que preparar em nossos quadros, né, muita gente capacitada e também em outras linhas para poder estudar e aplicar o potencial libertador, curativo da ayahuasca e de outras plantas também congêneres para aliviar o sofrimento e ajudar muitas pessoas a se reencontrarem e fazerem as pazes consigo mesmo, né? Que é isso que o caminho do autoconhecimento nos conduz. Por isso não tem sentido nenhum se a gente vai expandir a consciência até as alturas celestiais e ao mesmo tempo contrair, enrijecer a mente e o espírito, né, numa postura fechada e provinciana. Achar que a minha igreja é a mais certa, ou é a única certa, o que é bem pior, ou a mais tradicional e puro sangue, ou mais isso, ou mais aquilo. Olha, isso nas histórias da religião, durante todos os milênios aí que a gente atravessou, nunca deu certo, nunca dá certo. Uma coisa é preservar os fundamentos, né, de uma tradição, e isso a gente precisa fazer com a nossa e com as outras, e cair os outros fazer com as outras. E uma outra é se fossilizar em dogmas, não acompanhar o tempo, as mudanças e os desafios contemporâneos da sociedade, questões que estão exigindo justamente agora mais compreensão, para a gente poder, aí sim, exercitar aquilo que a gente diz que é a nossa meta principal, que é a caridade, sentir compaixão pelos que sofrem da exclusão, do preconceito, que estão vivendo à míngua, né, e excluídos completamente, né, desse sistema, né, capitalista aí que nós vivemos. É só ver como exemplo disso, né, as grandes religiões institucionalizadas que até hoje, né, perduram e fazem um papel também muito importante, nada desprezável, pelo contrário, mas que tem grande dificuldade de se posicionar sobre os temas e as pautas da atualidade. Daí porque é que eu sigo o Padrinho Sebastião. Justamente por isso, pela sua simplicidade e ao mesmo tempo sua sabedoria, de abraçar a todos que chegavam até ele, seja o sujo, seja o rasgado, seja o rico, seja o pobre, aceitar aquilo que achava bom, incorporar nas suas práticas e também achar bom aquilo que ele não achava, mas sempre assumindo a responsabilidade pelas escolhas que ele fazia e mesmo quando ele tinha que pagar um preço alto pela sua ousadia. Bem, foi graças a essa coragem e foi graças a tudo isso que nós, eu acho que eu posso falar aqui também em nome da ICEFLA, nossa igreja, que sempre tivemos essa abertura de costurar alianças espirituais com todos aqueles que davam valor ao nosso Daime. E muitos deles se doutrinavam com o mestre, com o nosso mestre, se perfilavam de imediato no batalhão, aceitavam a nossa confissão religiosa e os nossos preceitos da forma como nos foi revelada, e outros seguiam seu próprio caminho, mas aquele contato com o Daime iria gerar bons frutos mais adiante, como eu tive a ocasião de constatar em muitos testemunhos que eu ouvi sobre isso. Portanto, é que eu mesmo não acho positivo praticar uma ortodoxia que engessa as verdades espirituais, pois a nossa própria doutrina já nasceu tão eclética,
né, repleta de tantos componentes esotéricos, teosóficos, hindus, espíritas, kardecistas, xamânicos. Então, por que é que eu vou ignorar ou negar o direito de cada um procurar crescer dentro de seu próprio sistema de crenças? E que faça isso também dando valor ao Daime, se tem o merecimento de chegar até ele. Se ele chegar até nós vamos recebê-lo. E ao invés de procurar converter essas pessoas como um missionário fundamentalista que fica pregando aquelas coisas ali terríveis, vamos fortalecer a espiritualidade dessas pessoas. É um grande avanço. O padrinho costumava dizer que espiritualidade é respeito. E eu acrescento ainda que também espiritualidade é liberdade. Ela precisa sim de fé e de entrega. E é um caminho muito sério, não é brincadeira. Mas a gente precisa ser livre para poder praticar ela com uma certa leveza. Né? Esse é o princípio que nos move a fazer tantas alianças espirituais no curso das últimas décadas, assim como a Umbanda, linhas orientais, Caminho Vermelho, Rastafaris, povos indígenas. Todos os lados chegam pessoas bonitas, cheias de vida, de esperança, né, de coisas para apresentar também, e todas as crenças, né, que vão comungar o Santo Daime. E esse intercâmbio todo faz parte agora desse tempo que vivemos, né, dessa nova era, né, dessa nova dimensão. Bem, com certeza tudo isso é muito delicado e devemos ter muito cuidado também. Né? Não é só uma festa New Age, né? Todo mundo, blá, blá, blá. A ayahuasca e o Daime estão espalhados por todo o globo, das mais diversas formas, linhas, desenhos rituais e abordagens. Né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa excelente, e como em todo lugar, em toda religião, em todo caminho espiritual, tem os sábios, tem os santos, e tem os charlatões, e tem os que também mal dão conta de si mesmo e querem ensinar para os outros. Mas a gente tem que ter critério, né? Tem que ter uma ética, né? Tem que ter um senso crítico, né? Para saber escolher aquilo que a gente precisa para nós, né? Essa expansão, né? E essa coisa incrível que está acontecendo da ayahuasca, né? E o Daime também dentro desse fenômeno da ayahuasca. Isso eu tive a ocasião de presenciar muito de perto na conferência que eu participei da Internacional da Ayahuasca em Girona, na Espanha, no ano passado. 1.500 pessoas de todas as tribos imagináveis, índios, ayahuasqueiros, xamãs, terapeutas, daimistas, de todo tipo, né? Todo canto do mundo. Uma energia assim muito vibrante, muito grande, muito bonita, mas também muitos desafios que a gente vai ter que encarar, e vai surgir dessa expansão extraordinária, né, do fenômeno da ayahuasca, porque é uma mensagem necessária, né, é um atalho necessário, e não tem como, num momento que nem hoje, achar que a gente pode conter tudo isso. É bom que se espalhe mesmo, mas é difícil de controlar. Então é muito importante conhecer e dialogar essas forças, como a gente conviveu 1.500 pessoas lá no encontro, a AIA 19, como era chamado, inclusive para orientar essas pessoas, né, para entender melhor como esses processos estão acontecendo, porque realmente esse crescimento desordenado pode ter um impacto muito grande na nossa sociedade global, né, gerando muitas resistências por parte da opinião pública mais conservadora. E a gente vê que em muitos países hoje, não só no nosso, mas também na Europa, né, agora na América do Norte, né, deram uma guinada muito grande conservadora, e isso tende, né, a poder ter mais ainda receio dessa liberdade, dessa abertura de consciência que o nosso trabalho espiritual, de alguma maneira, traz, né. Então, vamos dar bom testemunho das nossas igrejas, das nossas linhas, das nossas doutrinas, das nossas comunidades,
se firmar nos nossos fundamentos e seguir tudo com muita atenção. Então, é isso. Acho que, para finalizar, eu queria só registrar aqui uma coisa que me chamou a atenção, né, há alguns dias, que houve uma comemoração, né, no dia 24 de novembro, se comemorou no estado do Acre o Dia da Cultura Ayahuasqueira. Escolheram essa data porque foi a data que nós assinamos, né, eu fui signatário em nome do antigo Ceflures nessa época, em 1991, da primeira Carta de Princípios, que foi a base assim, de tudo que se seguiu em termos de regulamentação legal da ayahuasca, né? E eu acho que esse Dia da Cultura Ayahuasqueira, eu acho que é uma grande conquista, né? Eu estou honrando aqui esse dia, um importante reconhecimento do poder público de um estado, no caso, o estado do Acre, que de alguma maneira é o principal ponto, né, de irradiação das religiões ayahuasqueiras para o Brasil e também para o mundo. Apenas a registrar, né, com um pouco assim de tristeza, vamos dizer, né, a omissão de qualquer referência ao nosso patrono Sebastião Mota, e isso em pleno ano do seu centenário, tão comemorado por nós, né. E essa missão justamente a ele, a quem se deve em grande parte essa expansão, que fez o Daime não ficar confinado a apenas uma região da Amazônia, né, como até queriam alguns no começo, mas a chegar a tocar tantos corações em todos os continentes desse globo. Então é isso. Eu espero que esse nosso encontro de xamanismo alicerce cada vez mais tudo aquilo que nos une, alimente cada vez mais um sentimento de verdadeiro respeito e fraternidade entre todas as linhas que estão aqui representadas, né? Quem sabe que para no futuro próximo a gente possa celebrar o Dia da Unidade Ayahuasqueira. Então, é isso, agradeço aí a todos, muita gratidão e uma boa noite para todos.